Bom, boa noite. Meu nome é Mansueto. O Dudu, que está aqui, que me apresentou ao grupo do Porquê há cerca de um mês e meio, e a gente começou a trocar e-mails, interesses comuns, e eu estou aqui vestindo a camisa do Porquê com muito orgulho. E meu desafio é falar para vocês, partir do pressuposto seguinte, que, claro que tem muita gente aqui que sabe muito mais do que eu, que está sentado aqui, mas eu vou partir do pressuposto que ninguém sabe nada da questão fiscal, explicar exatamente qual é o problema, qual é o grande dilema que a gente tem na questão fiscal, por que isso interessa a gente, por que a questão fiscal interessa a gente? Interessa por um motivo muito simples, porque possivelmente vocês vão ganhar menos, vão ter que pagar mais impostos, ou vão perder dinheiro se estiverem comprando título público. Isso vai acontecer? Não necessariamente. Pode acontecer, sim. Mas vamos deixar muito claro qual é o problema, quais são os desafios. E a solução, sempre que eu falo isso para político, eles ficam um pouco decepcionados. Quando eles me perguntam, mas exatamente o que é que se deve fazer? Eu disse, bom, isso aí é uma discussão política. E, de fato, Quando a gente olha vários países do mundo que a gente admira, França, Alemanha, Estados Unidos, são modelos bastante diferentes. Então, assim, os Estados Unidos é uma economia desenvolvida que tributa muito menos do que a Alemanha. A Alemanha é uma economia desenvolvida que tributa muito mais que os Estados Unidos. São modelos diferentes. Qual é o modelo correto? Não existe. O modelo correto é a escolha social, é a escolha da sociedade. Mas, para esse debate ser legítimo, essas escolhas têm que estar muito claras e os dados têm que estar muito transparentes. E o processo de decisão também. Infelizmente, apesar de vários avanços que a gente passou no Brasil, nos últimos 30 anos, ainda tem várias coisas que são obscuras, uma delas na questão fiscal. Deixa eu pegar isso aqui para... Deixa eu ver aqui que passa. Deixa eu ver aqui. Isso. Primeiro, eu vou começar dando um retrato do setor público do Brasil. Exatamente o que é o Brasil, quanto o Brasil gasta pouco ou muito. A gente escuta, pelo menos eu tenho um blog que algumas pessoas leem e alguns comentam assim, mas o Brasil tem uma dívida menor do que os Estados Unidos, do que o do Japão. Só que essa comparação é equivocada. Por quê? Então, vamos explicar primeiro uma questão de retrato, o que é o setor público do Brasil. Infelizmente, eu vou pular alguns slides, que eu coloquei 46 slides, ainda não vou falar tudo que eu gostaria. Não vai dar para a gente falar tudo que gostaria aqui. Enfim, mas eu vou contribuir com o porquê, vou escrever. Cada encontro, a gente vai detalhando um pouco mais o que ficou não muito claro. Primeiro, o setor público no Brasil, o setor público abrange governo federal, estado e município. Gastou no ano passado 2,6 trilhões de reais, o equivalente a 43% do PIB. Isso é um valor excessivamente elevado para um país emergente, que é o caso do Brasil. E seria um valor também elevado para um país rico. A conta de juros, dentro desse 43% do PIB que a gente gastou no ano passado, a conta de juros do setor público, quanto o setor público pagou de juros, foi 502 bilhões, 8,4% do PIB, que é um número totalmente maluco. Esse 8,4% do PIB está contaminado por uma operação que o Banco Central faz, uma operação de vender dólar para dar um seguro ao mercado, que a perda que o Banco Central tem quando o valor do dólar sobe, quando a nossa moeda perde valor, entra na contabilidade de juros. Mas mesmo se a gente tirasse essa conta, que foi de algo como 100 bilhões de reais, o Brasil teria gasto no ano passado com juros 400 bilhões, que continua sendo um valor muito alto. Tá? Então, assim, o Brasil gasta muito com juros? Gasta. Infelizmente, para essa conta reduzir, para essa conta cair, é necessário muito mais coisa do que a boa vontade de um governante. Não adianta nada eu chegar para vocês e falar o seguinte, eu quero o dinheiro emprestado de vocês a uma taxa de juros real 0. Aqui no Brasil, você não vai emprestar ao governo uma taxa de juros real 0. Aqui no Brasil, você não empresta ao governo, mesmo que o governo queira pagar a você uma taxa de juros real de 3%, 4% ao ano. No Japão, nos Estados Unidos, as pessoas emprestam ao governo com juro real negativo. Infelizmente, o Brasil não é Japão e nem é Estados Unidos. Então, vamos colocar, a conta de juros é alta? Mas para a gente baixar essa conta de juros, não é a boa ou a má vontade do governante, depende antes de aumentar o que a gente chama a economia que o setor público consegue para pagar a sua dívida. Tudo isso vai ficar mais claro à frente. Vamos fazer uma hipótese bastante heróica, mesmo que a nossa conta de juros, por algum passe de mágica, no ano passado ela tivesse sido metade do que foi, ao invés de 8,4% do PIB, de 500 bilhões, tivesse sido 4,2% do PIB,
algo como 250 bilhões a menos, mesmo assim, o gasto público no Brasil no ano passado teria sido de 39% do PIB. Isso é um gasto alto ou pequeno? Isso é um gasto muito alto, porque isso aqui são os números, pela base de dados do FMI, economias desenvolvidas gastam, em média, 39% do seu PIB, de tudo que produz num ano, com o setor público, tudo, com educação, saúde, pagamento de juros, segurança pública, pessoal. Uma economia desenvolvida gasta, em média, 39% do seu PIB. Mercados emergentes, que é o caso do Brasil, 31% do seu PIB. E países pobres, 20% do seu PIB. O Brasil gastou 43%. Se a conta de juros tivesse sido a metade, a gente estaria na média dos países, das economias avançadas. Ou seja, o setor público do Brasil ele é grande para o nosso nível de desenvolvimento. Isso quem fala não sou eu, quem diz são os dados. Aqui eu não estou dizendo que ele deveria ser menor ou maior. O fato é, o setor público do Brasil, para o nosso nível de desenvolvimento, é muito grande. Dito isso, vamos em frente. Logo, um país que gasta muito, consequentemente, tem uma carga tributária elevada. Quando ele não tem uma carga tributária elevada, ele tem um buraco fiscal, um déficit muito grande. No caso do Brasil, a mesma coisa. O Brasil ele tem uma carga tributária de 33% do PIB. Ela já foi maior, caiu um pouquinho com a revisão do PIB, e também com a recessão, a arrecadação caiu. A nossa carga tributária está em torno de 33% do PIB, é um pouquinho abaixo da média de economias avançadas, é maior do que a média dos mercados emergentes e, claro, muito maior do que países de renda baixa. Então, assim, o Brasil gasta muito, tem uma carga tributária de 33% do PIB. Logo, vocês podem ver que a gente tem um buraco aí de 10 pontos do PIB, que foi justamente o déficit nominal do ano passado. Quando eu pego tudo que o setor público conseguiu arrecadar de impostos e contribuições da sociedade e tudo que o setor público pagou, ficou um buraco de 10 pontos do PIB, ficou um buraco de quase 600 bilhões de reais. Isso foi a figura, foi o que aconteceu no ano passado. Aí vocês olham assim e vão me perguntar, há como reduzir rapidamente esse déficit? Não. Esse déficit em pontos do PIB foi 10% do PIB no ano passado. Há 3 anos atrás, 3 anos não é muito tempo, são 36 meses. Há 3 anos atrás, ele era de 2,5% do PIB. Então, assim, aumentou muito, aumentou de uma forma que nenhum economista, por mais pessimista que fosse, esperava. O problema é que, dado que a gente chegou a esse nível, como é que faz para retornar aquele 2,5% do PIB? Aí vai ser muito difícil e a gente vai ver por quê. Continuando, o que eu falei até agora, em geral, países que gastam muito como proporção do PIB são também países que tributam muito. Por isso que o Brasil é um país que tributa muito. O Brasil tem uma carga tributária muito próxima dos países desenvolvidos, bem acima dos mercados emergentes, porque o país gasta muito. O país pode tributar, mas sem atrapalhar o crescimento econômico à medida que fica mais rico. Então, uma coisa bem interessante, tem uma literatura em economia, tem um livro muito bom, que é esse do Peter Lindert, que é um livro que ele fez 2 volumes. Um volume justamente para economistas e um volume mais geral para não economistas. E que ele faz toda uma análise histórica dessa questão de crescimento, tributação, gasto social. E uma coisa que sai muito clara desse livro é o seguinte, é o que ele chama de paradoxo de Robin Hood. A gente esperaria que os países pobres gastassem mais com política social, justamente porque precisam mais. Mas quando você olha a história dos países, os países que mais gastam com social são países ricos. Quanto mais um país fica rico, simultaneamente, mais ele pode gastar com social e mais ele pode aumentar a sua carga tributária sem prejudicar o crescimento. Ninguém aqui vai falar que a Alemanha é um país de terceira categoria porque tributa muito, tem uma carga tributária acima de 40% do PIB e não é competitivo. A gente sabe que a Alemanha é muito competitiva, que tem uma carga tributária muito elevada, mas o trabalhador alemão ele é muito produtivo. Então, países ricos, que têm uma elevada produtividade, eles conseguem tributar sem atrapalhar o crescimento, o que é diferente de um país emergente. Se a gente quiser, com a baixa produtividade que a gente tem, tributar como a Alemanha faz, isso vai atrapalhar muito o crescimento do país. Então, isso, quer dizer, o Dudu pode explorar um pouco isso. Mas, basicamente, assim, por isso eu não gosto quando as pessoas colocam assim, política social versus crescimento econômico. Essas coisas têm que andar junto. Não adianta nós nos enganarmos. Se o Brasil não crescer,
O governo não terá o dinheiro para investir, para gastar mais com saúde, educação e proteção social. A gente já gasta muito, comparando com outros países, no nosso mesmo nível de desenvolvimento, a gente já tem uma rede de proteção social muito ampla. Mesmo assim, alguns serviços, como saúde e educação pública, são muito ruins, são carentes. Para o governo melhorar isso, para eu ter escola em tempo integral, isso custa mais dinheiro. Então, assim, eu só vou conseguir gastar mais com social à medida que o país cresça. Se a gente não crescer, várias coisas que a gente chama política social correm o risco, inclusive o salário mínimo. Como o Brasil não está crescendo, o crescimento real do salário mínimo agora, até 2019, será zero. Ontem, o governo baixou uma medida muito importante que falou o seguinte: se o país tiver dificuldade de economizar o que o governo prometeu, o governo não dará aumento real do salário mínimo. Só que o aumento real do salário mínimo até 2019 será zero. Então, o que o governo fez foi simplesmente nada. Dado isso, vamos em frente. Eu escuto de muito empresário, quando eu falo, o seguinte: eu já escutei muito isso com vários grupos de empresários que eu converso. Eles falam assim: olha, Mansueto, a única coisa que eu quero é as mesmas condições de crédito que a empresa consegue na China. O problema é que o Brasil não é a China. São países muito diferentes. Quer dizer, quando eu coloco o Brasil, aqui são o grupo dos 5 países que a gente chama BRICS. Quando eu coloco gasto público sobre PIB, que é o dado de 2014, por isso que é um pouquinho menor para poder eu comparar com os outros países, que o dado de 2015 ainda não é o definitivo. O Brasil, entre os BRICS, é a economia que mais gasta, que tem o maior dispêndio, que tem o maior gasto público. Em seguida tem a Rússia, mas a Rússia é um caso muito particular, que a carga tributária da Rússia é muito dependente de um setor, que é petróleo. Então, em países que são muito dependentes de petróleo, muitas vezes, quando o petróleo está em alta, eles tributam muito, gastam muito, é o caso da Rússia. Mas o Brasil, tenta comparar Brasil com Índia e China. O Brasil em 2014 gastou 40% do PIB, a Índia 26%, a China 30%. Claro que em país que gasta muito mais do que outro, a carga tributária será muito maior. Então, quando os empresários reclamam, mas aqui a carga tributária é muito alta, mas a carga tributária é muito alta por decisão nossa, racional ou não, transparente ou não, mas por regras que a gente colocou no arcabouço institucional do país, inclusive na Constituição. Logo, um país que gasta muito, carga tributária também é elevada. A carga tributária da Índia é menos de 20% do PIB, a do Brasil é 34%, era 33,9%, caiu agora para 33,3%. China, menos de 30% do PIB. Novamente, porque o Brasil tem uma carga tributária muito maior do que China e Índia, porque gasta muito mais do que também a África do Sul. E tem outra coisa, todos esses países aqui, com exceção da Índia, todos têm um nível de dívida, o endividamento é muito baixo. O país mais endividado do mundo, desse grupo, e do grupo dos emergentes, há 3 anos atrás, era um país que se chama Índia. O país emergente com maior dívida bruta do mundo, entre os relevantes, entre os maiores, hoje se chama Brasil. Então, dado isso, o que é que acontece? Por que é que o Brasil gasta tanto? Um dos motivos do Brasil gastar tanto, um dos motivos do nosso gasto público hoje está na faixa de 40% do PIB, é que a gente montou uma ampla rede de assistência social. Novamente, eu não estou falando que isso seja certo ou errado, foi decisão da sociedade. Agora, se isso foi decisão, do outro lado tem um custo, então também vamos arcar com custo. E vamos fazer a seguinte pergunta: o que a gente montou é sustentável? Seria ótimo, como o Dudu falou, que o salário mínimo fosse R$2.000. Um salário mínimo de R$2.000 seria sustentável ou não? A mesma coisa com a nossa rede de assistência social. Isso aqui é mais ou menos como está distribuído o gasto de política social no Brasil. Quase 12,5% é previdência. Previdência e LOAS. LOAS é um benefício, é um salário mínimo que uma pessoa idosa numa família pobre tem direito e também um deficiente tem direito. É um benefício não contributivo. Para você ter direito ao benefício desse um salário mínimo, você não precisa contribuir. Você tem de seguro-desemprego, abono salarial, que é 0,8% do PIB, Bolsa Família, que é 0,5% do PIB, saúde pública, que a gente gasta mais ou menos quase 5% do PIB, e educação pública, 6% do PIB. Isso aqui é o nosso gasto público com política social, que soma quase 25% do PIB. É o maior da América Latina.
é o maior da América Latina e é um tipo de gasto social naquela proporção que a gente encontra em país rico. A nossa rede de assistência social já é muito ampla. Para vocês terem uma ideia, o Brasil gasta com previdência 12,5% do PIB e tem uma estrutura demográfica muito semelhante à China. A China gasta com previdência 2,5% do PIB, o que o Brasil gastava nos anos 70. Nesse caso, o Brasil gasta de mais e a China gasta de menos. Dado isso, dado esse gasto do setor público, tem algo que nos preocupa bastante. Bolsa Família é bom, é como o Dudu falou, é um programa pequeno, a gente está falando de um país que gasta com social 24,5% do PIB, meio ponto do PIB é Bolsa Família, com excelentes avaliações. Mas tem uma coisa aqui que preocupa, que é Previdência. Aí a gente vai perguntar, mas por quê? Qual é o problema da gente gastar 12,5% do nosso PIB com Previdência? Isso foi escolha nossa. Qual é o problema? O problema é que o Brasil ainda é uma sociedade muito jovem, que vai mudar muito rápido. Uma das coisas que me deixa mais feliz é saber que eu vou envelhecer num país que vai ter muitos velhos, vou ter muitos amigos velhos. E a gente pode ver isso muito claro aqui. Isso aqui são dados de 2009. Aqui é quanto cada país desse gastava com previdência em 2009, e aqui o que a gente chama de razão de dependência de idosos. A gente pega todas as pessoas que têm pelo menos 65 anos ou mais e divide pelas pessoas que têm de 15 anos a 64 anos. Em 2009, o Brasil tinha essa razão, que era 10%, mas gastava com previdência 11,40%. Olha o Japão, que tem uma das maiores proporções do mundo de idosos, quase 35%, e gastava com previdência menos do que o Brasil. Aí vocês vão falar o seguinte, mas vai demorar muito para o Brasil ser o Japão. Não, se a gente olhar os dados de projeção do IBGE, o Brasil será o Japão daqui a 30 anos. A gente está em 2016, em 2046, o Brasil vai ter uma razão de dependência muito próxima a isso aqui. Ora, se a gente já gasta muito mais do que o Japão, essa nossa conta de previdência, se a gente não fizer nada, ela vai para perto de 20% do PIB. Aí vocês vão me perguntar, e qual é o problema? Bom, desde que vocês estejam dispostos a pagar mais impostos, muito mais imposto, nenhum problema. Só que é muito difícil eu arrecadar tanto da sociedade no nosso estado de desenvolvimento e o que será o Brasil daqui a alguns anos, sem prejudicar o crescimento. Então, assim, eu tenho uma carga tributária hoje de 33% do PIB, eventualmente 34%, 35%, o país até aguenta. Um país como o Brasil, com a produtividade que ele tem uma carga tributária de 50% do PIB, imagina, não aguenta. E aí a gente entra numa questão bastante complicada, quer dizer, a reforma da Previdência, ela pode demorar, mas, sem dúvida, o Brasil terá que fazer uma reforma da Previdência, como todos os outros países fizeram. Isso aqui é a projeção do IBGE. Entra na página do IBGE, pega, você tem toda a tabela de projeção de população, ano a ano. A gente está mais ou menos aqui. A razão de dependência 11,5%. Isso em 2040 vai para quase 30%. Aqui em 2046 vai para 34%, alguma coisa, que é do Japão. Em 2050 chega em 39%. Vai ter que fazer reforma da Previdência. A gente já gasta muito. Com essa mudança demográfica tão rápida que vai acontecer no Brasil, o sistema não vai suportar os mesmos benefícios, as mesmas regras de hoje. Não faz sentido hoje uma pessoa se aposentar com 54 anos de contribuição. Não faz sentido eu ter diferença de tempo de contribuição entre homem e mulher, quando hoje a média de filhos que uma mulher tem no Brasil são menos de 2 filhos. Na década de 70, era mais de 7. A diferença de tempo de contribuição de homem e mulher fazia todo sentido. Hoje não faz. Se a gente não quiser igualar o tempo de contribuição, essa diferença tem que, pelo menos, diminuir. Então, basicamente, embora o Brasil gaste muito com social, a gente gasta excessivamente, quando a gente faz comparação internacional, com previdência. Se a sociedade quiser gastar mais com saúde e educação, a gente vai ter que mexer com a previdência. Se não, a gente vai ter que aumentar brutalmente a carga tributária. O Brasil aprovou uma lei, em 2014, uma lei que se chama Plano Nacional de Educação, que tem 20 metas. A última meta fala o seguinte, até 2024 é daqui a pouco, daqui a 8 anos, até 2024, o Brasil gastará com educação
10% do seu PIB. Bom, hoje a gente tem um buraco de 10 pontos do PIB. Estão me falando que daqui a 8 anos eu vou ter que aumentar o gasto com a educação em 4 pontos do PIB. Mas daqui a 8 anos o gasto com saúde também vai aumentar, porque a população está envelhecendo. E com previdência, com as regras atuais, vai crescer até lá uns 2 pontos do PIB. Eu vou precisar de uma carga tributária de 10 a 15 pontos do PIB. Quem é que vai pagar isso? Eu não estou disposto. A situação da Previdência é tão séria que tem outros agravantes que o Dudu pode explicar, que eu aprendi com ele. Hoje, eu preciso de 8, para cada pessoa que está aposentada, eu tenho 8 pessoas trabalhando. Ou melhor, aqui o cálculo não é para cada pessoa com mais de 65 anos, eu tenho 8 pessoas trabalhando. Daqui a pouco, daqui a 25 anos, para cada pessoa com mais de 65 anos no Brasil, eu vou ter só 4 pessoas trabalhando. Aqui tem um problema. Por quê? Eu estou tirando daqui, essas 4 pessoas aqui, tirando fora do mercado de trabalho. Essas 8 pessoas hoje produzem uma determinada quantidade de produto. Daqui a 25 anos, eu espero que essas 4 consigam produzir a mesma coisa que essas 8 pessoas. Se não conseguirem, a gente vai se dar mal, porque isso leva a uma queda do crescimento. Segundo, eu estou tirando 4 pessoas aqui, bonitinhas, todas de azuis, com a sainha e tudo, e esse pessoal está ficando velho. Vão precisar de mais atendimento de saúde, mais gasto com saúde. Se eu estou tirando também essas 4 pessoas do mercado de trabalho, naturalmente, um país que passa por um processo de envelhecimento, a poupança cai. É natural. Se você tem uma menor quantidade de pessoas trabalhando, a tendência é você despoupar. Só que a poupança no Brasil já é muito baixa. Então, o que é que eu tenho? A tendência do gasto com previdência aumentar brutalmente. 2, a tendência de taxa de poupança reduzir. E daí, qual é o problema da gente poupar pouco? O problema da gente poupar pouco é que, se a gente quiser investir, a gente vai precisar do dinheiro do resto do mundo para nos financiar. 3, naturalmente, um país que passa por esse processo de envelhecimento tão rápido, gasto com saúde aumenta. Então, tem o gasto com previdência aumentando, gasto com saúde aumentando e poupança caindo, o que significa que, para eu crescer, para eu aumentar o investimento, vou precisar da ajuda do resto do mundo. Tudo isso é muito complicado e o resultado disso, se não houver um crescimento da produtividade, é menos crescimento. E a gente pode, enfim, ter sérios problemas. Não é daqui a 40, 50 anos, é daqui a 2 décadas. Isso aqui é a projeção de gasto com previdência, e está não só INSS, como regime próprio de servidores públicos, que é aposentadoria de servidor público do município, estado, do governo federal, e LOAS. A tendência, se a gente não mudar nada, é a gente chegar até 2050 com gasto de previdência perto de 20% do PIB, 18,3%. Aí vocês vão me perguntar o seguinte: existe algum país no mundo hoje que tenha gasto com previdência de 18% do PIB? E a resposta é não. Então, assim, a gente tem um dilema. Ou a gente modifica a previdência, que a gente sabe que a trajetória é insustentável, ou a gente não faz nada e tenta descobrir se um país que gasta quase 20% do PIB com previdência é sustentável. Eu espero que a gente não faça a segunda escolha, porque não dá para voltar atrás. Aí vocês vão me falar o seguinte: mas espera aí, e se o país passar a crescer mais rápido? Mesmo que o país passe a crescer mais rápido, essa conta não muda. Porque você tem uma regra de salário mínimo que fala o seguinte: se o Brasil ficar crescendo 5% ao ano, o salário mínimo passa a ser corrigido, em termos reais, 5% ao ano. Aí vocês vão falar o seguinte: mas então vamos quebrar a regra do salário mínimo. Se a gente quebrar a regra do salário mínimo, essa curva ela não fica tão inclinada, mas mesmo assim a trajetória ainda é a mesma e preocupante. Então, infelizmente não faz sentido 54 anos, daqui a 8 anos, daqui a 6 anos vou ter 54 anos. Eu confesso para vocês que eu adoraria me aposentar com 54 anos e ficar na praia, lendo. Não é justo assim, não faz sentido. 54 anos hoje, eu ainda me considero uma pessoa jovem. Estou gordo, mas sou uma pessoa jovem. Então, assim, a gente tem que mudar isso, não faz sentido. Indo à frente, aí, quer dizer, tudo bem, eu mostrei que eu tenho uma tendência de gasto crescer, eu já tributo muito, mas por que a gente não aumenta a dívida? Às vezes, alguns economistas falam o seguinte: o governo não pode aumentar a sua dívida. É mentira.
Porque governo é diferente de pessoas. Nós, normalmente, nós temos, quando a gente contrai uma dívida, no nosso período de vida útil, que a gente está vivo, a gente tem que pagar aquela dívida. O governo é diferente. O governo ele não precisa pagar a sua dívida. O governo pode passar anos, décadas, séculos endividados. Só que isso tem limite. Tá? O Brasil está nessa situação aqui. Mercados emergentes, a média de endividamento é 44% do PIB. Países ricos, a média de endividamento é mais de 100% do PIB. E o Brasil está onde? Está aqui, está no meio. O Brasil ele olha para os emergentes com desprezo e olha para os ricos querendo ser rico. Só que aí tem um problema também. Qual é? Não teria, a nossa dívida de 66% do PIB não teria problema algum se os juros fossem baixos. Nenhum problema. Se a gente pagasse de juro meio ponto do PIB, 1 ponto do PIB, nenhum problema. Eu estaria falando para vocês o seguinte, ó, vamos aumentar a dívida e vamos construir mais estrada, vamos construir mais hospital, aumenta a dívida, não tem problema nenhum. Só que o Brasil paga de juros, isso aqui é 2014, no ano passado, novamente, foi 8,4. Se eu pegar um conjunto de países, o Brasil, estou pegando países com dívida alta. O Brasil, com a dívida de 65% do PIB, pelo conceito do FMI, em 2014, ele pagou de juro quase 6% do PIB. Olha a Grécia, que é um país que a Grécia é um país que passou por uma crise enorme, que tinha um PIB per capita, uma renda per capita de mais de 30 mil dólares, e a Grécia se destruiu, foi para a renda per capita de 22 mil dólares, que é 3 vezes maior do que a nossa, e a gente queria socorrer a Grécia. A Grécia, que tem uma dívida de 177% do PIB, impagável, paga de juros 4% do PIB. O Brasil, com a dívida de 65% do PIB, paga de juros 5,6%, no ano passado, 8,4%. Infelizmente, os investidores não olham para o Brasil como olham para o Japão, Estados Unidos ou Alemanha. Olha o Japão, olha que coisa absurda. Olha que coisa absurda. Um país que tem uma dívida de 246% do PIB gasta com juros meio ponto do PIB. Quer dizer, a gente podia todo mundo andar de olho puxado, mas não vai resolver o problema. E por que assim? Por que no Brasil o juro é tão alto? Isso é uma coisa que o Dudu pode explicar melhor do que eu. Mas assim, a gente tem um histórico de calote, né? A gente tem um histórico de calote. A gente que nem é muito velho, a gente já viu vários calotes. Eu me lembro do meu pai, na década de 80, comprou um título com correção cambial. Alguém falou para ele que o Brasil ia ter um desequilíbrio sério, que ia ter uma maxi-desvalorização. De fato, teve a maxi-desvalorização, mas no mesmo dia que o governo fez a maxi-desvalorização, baixou a norma falando o seguinte, eu só vou dar metade da correção cambial no título. Calote. Década de 90, a gente colocou um bocado de economista no governo, tinha um presidente novo, Cassandro Marajá, e aprisionou o dinheiro de todo mundo e falou, eu vou pedir emprestado temporariamente, vou dar uma correção menor que o mercado. Calote. Dívida externa, 86. Calote. O governo tem uma dívida com você, que você tem uma fazenda, o governo desapropriou, o governo fala, olha, eu vou precisar dessa sua fazenda, mas eu vou te pagar com uma coisa que se chama precatório. Isso você vai ter que entrar numa fila, daqui a 6, 8 anos, você recebe. Uma espécie de calote. Tem pessoas hoje que estão comprando títulos que o governo fala o seguinte, eu pago nesse título uma inflação mais 6, 7% ao ano, dependendo do prazo. É um título que se chama NTNB. Eu me reuni com um senhor... Ao risco, pergunta ao banco o seguinte, você compra esse título por 10 anos? Ele fala, não, eu compro por 3. E eu fui a um banco semana passada e perguntei, você compra esse título por 3 anos? Ele fala, não, eu não compro esse título porque vai ter calote. Eu falei, como vai ter calote? Assim, o governo não vai... Eles são, calote existe de várias formas. Imagina, a tributação em cima desse título é 15%. Vamos supor que o Dudu compra esse título por 10 anos. E aí o governo, daqui a 3 anos, vem e fala, o imposto sobre esse título, que é 15%, agora será de 25%. Isso é uma espécie de calote. A questão toda é, a nossa dívida pública, ela é alta, os juros é muito alto, o Brasil não está economizando, não é nem para reduzir, é para estabilizar essa dívida, ela vai tender a crescer muito rápido,
E, se isso continuar, há, de fato, o risco do calote. A gente não quer chegar lá. Se alguém falasse em calote de dívida pública 2 anos atrás, você olhava para o cara e falava, esse é doido. Esse veio da universidade do interior de um estado grande. Hoje, eu não falei nome algum. Hoje, as pessoas se preocupam. Os bancos que aplicam o nosso dinheiro estão fazendo um cálculo sobre isso. Resumindo essa primeira parte, qual foi a mensagem que eu queria deixar aqui? Primeiro, os dados mostram que o setor público no Brasil ele gasta muito. Então, não vamos comprar essa história que o setor público do Brasil gasta pouco. O setor público no Brasil gasta muito. Infelizmente, os serviços são ruins? São. Porque, claro, o Brasil ainda é um país de renda média. Para a gente ter a qualidade de serviço e gastar tanto quanto gasta com saúde, Inglaterra, Canadá, que tem sistema de saúde universal público também, a gente vai ter que ficar ainda muito rico. O Brasil já tem uma ampla rede de assistência social, a gente precisa modificar a composição disso aqui, porque a gente gasta excessivamente com previdência, e a tendência dos próximos anos é o gasto com previdência aumentar muito e também gasto com saúde. O Brasil gasta excessivamente com previdência. Se a gente quiser gastar mais com educação sem aumentar a carga tributária, a gente vai ter que rever isso aí, a composição disso. Dívida pública no Brasil já é excessivamente elevada para o nosso estado de desenvolvimento. O Brasil paga juros muito acima de países avançados e emergentes, e aumentar a dívida não é uma opção. Em vez em quando eu escuto um economista, às vezes professor de economia, falar que aumentar a dívida é uma opção. Infelizmente, não é. Mas foi isso que fizemos ao longo dos últimos anos. Por quê? Quer dizer, como é que o Brasil aumentou sua dívida, chegou a um ponto que chegou? A nossa dívida, há 24 meses atrás, a gente não está falando de 10 anos. A gente está falando 24 meses atrás, a nossa dívida era 51% do PIB. Ela agora é 66% do PIB e está caminhando para 2018 para algo entre 85% e 90% do PIB. Como é que a gente chegou nessa situação? O que foi que aconteceu? Agora, vamos sair do retrato do setor público e vamos ver um pouco a dinâmica. O que explica o crescimento do gasto público do governo central 91 a 2014? E aí, eu vou olhar mais para o governo central, quando a gente teve um grande aumento de gasto, e pegar um período mais longo, 91, logo após a Constituição, até hoje, até 2014. A primeira figura que deixa a gente, de fato, bastante preocupado é essa aqui. Isso aqui não tem juros, tá? É despesa primária. Lá, na primeira parte, eu estava falando de despesa do setor público. Inclui despesa primária e juros. Aqui é só despesa primária. Despesa primária não inclui o pagamento de juros, nem tampouco a amortização. A despesa primária do governo central, o governo central é Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central. A gente junta tudo isso, na linguagem comum, a gente fala governo federal, mas o nome correto é governo central. Então, vamos usar o nome correto. Isso era 10,8% do PIB em 91, em 2014 foi para 18,1%, em 2015, se você tirar as pedaladas, que foi um evento que não vai se repetir, foi para 18,5% do PIB. Por que é que eu quero que vocês notem? Por que é que algumas barras são vermelhas? Porque as barras vermelhas é o final do mandato presidencial. E o que a gente pode ver é que todas as barras vermelhas elas são maiores do que a anterior. O que é que isso significa? De uma forma muito clara, que todos os presidentes do Brasil, desde o início dos anos 90, quando eles deixaram o Palácio do Planalto, deixaram para trás um gasto público maior. Todos, sem exceção. Aí vocês vão me perguntar assim, mas espera aí, eu escutei na imprensa que até pouco tempo atrás, até 2012, até 2013, a gente tinha superávit primário. E que até 2018, até 2008, de 2002 a 2008, o superávit primário do Brasil era muito alto, chegou a ser 4% do PIB. Você vai me perguntar, como é que um país que o gasto aumenta quase que continuamente, esse país conseguiu ter superávit primário? Qual é a resposta? Carga tributária. O Brasil, de 1970 a 1990, teve uma carga tributária em torno de 25% do PIB. Também era uma carga tributária falsa, porque parte da arrecadação, parte do financiamento de despesa era feito via inflação. Quando a gente fez o Plano Real e a gente teve que financiar os gastos de forma correta, via tributos e contribuições, a carga tributária aumentou. A carga tributária do Brasil, que era mais ou menos 25% do PIB até 94, em 98 ela passou para 26% do PIB, e cresceu e está em 33% do PIB. Então, foi possível conciliar gasto em elevação, gasto público crescendo,
com superávit primário, porque a carga tributária cresceu aqui muito mais rápido do que o crescimento do gasto. Por um bom tempo, a arrecadação do governo crescia acima do crescimento do PIB, mas, a partir de determinado momento, a arrecadação deixou de crescer e o gasto continuou crescendo. E isso causou desequilíbrio fiscal. O problema, e grande parte desse crescimento de carga tributária foi do governo federal, via contribuições. No Brasil tem uma coisa engraçada. Qual é? Normalmente, quando a gente vai discutir como gasta o nosso dinheiro, a gente discute uma coisa que se chama orçamento. Aí, no Brasil, se criou 2 orçamentos, o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Se vocês me perguntarem, faz algum sentido? Eu acho que não, mas a gente criou isso. O orçamento da Seguridade Social é financiado via contribuição. O orçamento fiscal é financiado via imposto. Logo, eu tenho um imposto sobre lucro, imposto de renda sobre pessoa jurídica e tenho uma contribuição social sobre lucro líquido. A base de incidência é a mesma, mas são 2 coisas diferentes. Faz sentido? Eu acho que não faz sentido nenhum, mas se quis assim, se quis dar segurança para o gasto social. A questão toda é que, assim, mesmo tendo dado essa segurança, tem um orçamento da Seguridade Social, o gasto social cresceu tanto que esse orçamento hoje é deficitário e o governo tem que tirar recursos livres de impostos para pagar alguns benefícios sociais. E, mesmo assim, no Brasil, a gente fez outra coisa engraçada. Quando você cria uma contribuição, qual é a diferença de contribuição e imposto? Bom, eu sei que um começa com I e outro começa com C. Mas, além disso, imposto é livre. Quando eu arrecado, eu posso gastar com qualquer coisa. Contribuição tem uma finalidade específica. Para eu ter uma contribuição que se chama CID, que é sobre o preço da gasolina. Quando o governo arrecada, ele só pode gastar aquele dinheiro com recuperação de estrada. Só que, eu não sei se por maldade ou por falha, quando a gente criou a legislação de contribuição, falou o seguinte: essa receita tem que ser gasta com uma finalidade específica, mas não é obrigado a gastar. Logo, o que é que o governo fez? O governo criou várias contribuições ao longo dos anos, arrecadava o dinheiro e não gastava. Então, eu tenho um excesso de dinheiro para universalizar telecomunicação, para baratear acesso à internet. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro, para recuperar a estrada, só que falta dinheiro para essas atividades. Por quê? Porque o governo arrecada e não gasta. Faz superávit primário com isso. E por que o governo quis criar uma contribuição que ele não ia gastar? Porque a contribuição ele não tem que dividir com o Estado e município, o imposto ele tem. Então, a gente criou um sistema complexo para burlar, para o governo federal não dividir com o Estado e o município, eu crio um imposto que chamo de contribuição, que incide na mesma base de um imposto que não existe. Coisa pior. Qual é a coisa pior? Quando você fala assim, já que você está arrecadando determinadas contribuições e não está gastando com a finalidade específica, por que então a gente não faz uma revisão dessas vinculações? Ninguém quis fazer revisão de vinculação. Aí a gente criou uma coisa temporária que se chama DRU, Desvinculação da Receita da União, que é temporário, que a gente criou em 94. E agora quer renovar por 8 anos. E os estados não tiveram isso, só que agora os estados notaram, peraí, se o governo federal tem isso, por que eu não tenho também uma desvinculação de receita estadual? E agora os estados querem a mesma coisa, eles não querem discutir desvinculação de gasto em relação à receita, mas eles querem discutir um DRU estadual. Então, assim, esse tipo de coisa torna o debate... Vai ser DRE. E aí, quer dizer, a gente fala, bom, a gente está na crise fiscal, você mostrou o retrato, mostrou que... Agora eu quero saber por que aconteceu esse crescimento do gasto. Isso aqui foi o setor público no Brasil, que se tornou gigante. Eu tenho um número excessivo de ministério, muita gente lá nos ministérios tomando banho de sol, lá no último andar do ministério. Não é isso. Quando a gente olha a história de vários países, os países que mais tributam e os países que gastam mais como proporção do PIB, são países que têm rede de assistência social maior. E o Brasil não é diferente. Isso aqui é 91, 2014, o crescimento em pontos do PIB. O Brasil gastava 10,8% do PIB em 91, 2014, 18 pontos do PIB. Você teve um crescimento de 7,4% do PIB. 71% desse crescimento está nessas 4 linhas aqui. INSS era 3,3% do PIB em 91, foi para 7% do PIB em 2014. Isso agora, no final desse ano, a projeção oficial é que vai para 8%. LOAS era 0 em 91, 0,7% do PIB em 2014. E LOAS é o quê? Um salário mínimo para deficiente e pessoas idosas que moram
em famílias pobres. Seguro-desemprego e abono salarial era meio ponto do PIB, lá no início dos anos 90. Hoje, em 2014, foi 1% do PIB, agora caiu um pouquinho, por um truque que o governo fez, depois eu explico. Bolsa Família não existia, era zero, e aqui meio ponto do PIB. Se eu somo essas 4 contas aqui, eu consigo explicar 71% desse crescimento. Se, além disso, eu coloco a aposentadoria do servidor público, gasto com o pessoal era 3,7% e passou para 3,9%, mas em 95 era quase 5 pontos do PIB. Grande parte desse crescimento do gasto com o pessoal foi até meados da década de 90, com inativos. O governo federal gastava com funcionários aposentados 1% do PIB, hoje gasta 2%. Se eu pego a conta de funcionários públicos federais aposentados e somo essas 4 linhas, eu consigo explicar 85% do crescimento da despesa em relação à PIB. Então, infelizmente, eu gostaria muito de falar para vocês, eu deixo muito político amigo meu decepcionado, quando eu falo, eu adoraria falar que o problema é o número de ministérios. A gente tem muito ministério? Tem. Dá para reduzir? Dá. Resolve a questão fiscal? Não, não resolve. Porque grande parte do problema fiscal, do crescimento do gasto, está aqui, e não no número de ministérios. Isso aqui eu acabei de falar. Só que, além disso, isso aqui está na Constituição, ao longo dos anos a gente foi colocando uma série de regras, tudo isso aqui, com exceção do Bolsa Família, quer dizer, o único programa que o Dudu falou, que é bem avaliado, esse programa ele não tem regra de indexação. Periodicamente, o governo define qual é o valor. Periodicamente. Pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 ou daqui a 3. Ele não tem regra de indexação. Todos esses aqui têm. Todos esses outros 3 têm regra de indexação. Então, imagina uma conjuntura como a atual, que você tem o seguinte, PIB real em queda, a gente tem uma inflação alta de 11% no ano passado, todos esses gastos são corrigidos a 11%. Com o PIB real em queda, esses gastos sobre PIB disparam. Para vocês terem uma ideia, mais na frente eu vou mostrar o gráfico, mas que fique claro, a despesa do INSS cresceu de 2002 a 2014, durante 12 anos, 1 ponto do PIB. 1 ponto do PIB. Saiu de 5,9 para 6,9. De 2002 a 2014, 1 ponto do PIB. A mesma despesa do INSS, em 2 anos, 2015 e 2016, crescerá, de acordo com as projeções oficiais do governo, 1 ponto do PIB. Em 2 anos, terá o crescimento que ocorreu em 12 anos. Então, assim, as regras de indexação desses programas, numa conjuntura de queda de PIB, leva a um aumento automático do desequilíbrio fiscal. E aí, quer dizer, isso está na Constituição tudo. Só que, além disso, a partir de 2008, teve alguém muito inteligente que foi no Rio de Janeiro e passou por um prédio bonito, alto, de vidro escuro, que se chama BNDES. E alguém falou para esse sujeito que, ó, o governo é dono disso aí. E o cara, é dono desse bancão? É. E quanto esse banco empresta por ano? O cara, olha, ele empresta por ano 90 bi. Ele empresta por ano 90 bi de empréstimos passados que ele fez nos anos 70, 80, de recursos de um imposto que se chama FAT, que empresta para ele, então esse banco consegue emprestar 90 bi por ano. E essa pessoa perguntou, mas por que a gente não empresta 180? Ele disse, não, mas 180 ele não tem, ele consegue emprestar 90. Ele disse, não, mas se o Tesouro aumentar a dívida e mandar dinheiro para ele, ele consegue emprestar 180. E essa pessoa teve ainda a ideia mais inteligente. Ela falou o seguinte, espera aí, e quanto é a taxa de juros que ele empresta? Ele disse, ele empresta uma taxa de 7%, 8% ao ano. Por que é que ele não empresta 3%? Ele disse, não, mas se emprestar 3%, ele vai ter prejuízo. Bom, mas se ele emprestar 3%, a gente pede o Tesouro para cobrir o prejuízo dele. Aí essa pessoa saiu do Rio e foi a Brasília e foi tomar um café no Ministério da Fazenda e falou o seguinte, falou que o programa que tinha criado e ainda falou o seguinte, ó, ele vai emprestar 3%, vai ter uma perda, a gente vai ter que cobrir. Então, vamos baixar uma norma falando o seguinte, que a gente reconhece que a gente tem essa dívida, mas que a gente só reconhece daqui a 24 meses. Isso foi uma portaria do Ministério da Fazenda de abril de 2012, uma institucionalização da pedalada. O governo falava o seguinte, todos os subsídios no âmbito do BNDES, o governo só reconhece como devido depois de 24 meses. Até 24 meses, ele nem reconhecia como devido. Se esse cara tivesse sido mais inteligente, ele deveria ter colocado que só reconhece como devido depois de 10 anos. Não faz o mínimo sentido.
você criou uma montanha de subsídio e você não mostrava o custo daquilo. Aí vocês vão perguntar, você está sendo muito exagerado. É típico de economista ser exagerado. O Tesouro emprestar para banco público sempre aconteceu, mas isso não passava de 1 ponto do PIB. De 2007 a 2015, foi para quase 10 pontos do PIB. Aí vocês vão me falar o seguinte, e agora? E agora? E agora? O sujeito que comprou o caminhão em 2013, até hoje eu me arrependo de não ter comprado o meu caminhão, o sujeito que comprou o caminhão em 2013, ele comprou a um juro de 3,5% ao ano. O contrato dele vai até 2018, 2019. Quando esse sujeito comprou o caminhão, o governo, o BNDES, podia emprestar um juro de 6, 7% ao ano, emprestou 3,5%. Hoje, a taxa mínima que o BNDES consegue emprestar é 8,5%, 9%. O governo vai ter que cobrir a perda do banco em relação a esse juro de 3,5%. Ele não pode chegar agora para o caminhoneiro que comprou o caminhão e falar, sujeito, aqui, amigo, eu te prestei a 3,5% lá atrás, mas não sabia que as coisas iam piorar tanto, não. Vamos subir o juro, cara. Contrato, segurança jurídica. Resultado, o governo vai ter que pagar uma conta de juros subsidiado enorme. Quanto é que o governo pagava de juros subsidiados há 2 anos atrás? Por ano, 10 bilhões de reais. Quanto é que o governo vai pagar nesse ano, no próximo, em 2018? Pouco, entre 30 e 35 bi. E ele não pode fazer absolutamente nada, porque ele está pagando contratos em aberto. Enquanto esses contratos não chegarem à data de vencimento, o governo vai ter uma conta enorme de pagamento de subsídio. Você vai me falar o seguinte, mas cresceu só 20, 25 bi. Pô, 20, 25 bi é um Bolsa Família. Você vai me falar, mas cresceu só 20, 25 bi. Sabe quanto é que o governo federal gasta com equalização, com Fundeb? O governo federal transfere para o Fundeb para que os estados mais pobres consigam se aproximar da média nacional. Sabe quanto é que o governo gasta por ano? 12 bi. Então, a gente gastou 20, 25 bi para dar subsídios, muitos dos quais não se justificam. Tem uma empresa, que eu não vou falar o nome, que seria altamente... É do certo estado grande, que produz, que mata e vende um animal que se chama boi. Porque essa empresa tinha um faturamento anual, em 2006, de algo como 4 bilhões de reais. Essa empresa teve um faturamento anual no ano passado de 165 bilhões de reais. O setor público é dono de 35% dessa empresa. Se eu fosse dono da empresa, eu estaria muito feliz. Eu, eventualmente, até contribuiria para campanhas presidenciais. Mas não é isso que se espera de um banco público, porque se ele faz isso com a empresa grande, ele teria que fazer com as padarias, com todo mundo. E o banco público, o setor público, não tem dinheiro para isso. E ninguém espera esse tipo de atuação do setor público. Mas parte dessa brutal expansão tem a ver com isso. Então, isso aí causou um desequilíbrio muito sério, e aí não tem nada a ver com escolha social. Aí foi escolha do governo, não foi explicitada, o custo ficou escondido, a conta chegou, é muito cara, e o banco vai demorar, não é anos, vai demorar décadas para pagar essa dívida de volta. Grande parte do que a gente chama de subsídio está aqui. A parte do subsídio do BNDES está impactando essa linha. A gente criou uma coisa que eu pensava que isso era coisa do passado. Lendo o jornal hoje, o governo vai voltar com isso. O governo começou a subsidiar o setor elétrico. Ele definiu um marco regulatório, falou, o preço da energia vai ter que cair porque eu quero, não caiu do jeito que ele queria, ele começou a dar subsídios. E a gente criou também um programa Minha Casa Minha Vida. Não estou falando contra o programa. O governo quis criar um programa de habitação popular, criou, é um programa que chegou a 18 bilhões por ano, no ano passado caiu. Vocês vão me falar, está vendo? Como você é pessimista, o gasto aqui caiu. Eu vou explicar como é que foi essa queda. E a gente criou também uma desoneração de folha, que o custo fiscal disso no ano passado foi 25 bi. Resultado, em 2009, 2010, a gente gastava 9 bi. Com todas essas coisas aqui que eu estou chamando de subsídio, ano passado foi 62 bi. Aí vocês vão me falar o seguinte, bom, onde é que dá para cortar? Esse aqui desapareceu, mas esse aqui está crescendo. Esse aqui cortou. Esse aqui você vai falar, está vendo? O governo cortou Minha Casa Minha Vida, cortou coisa nenhuma. Tem uma coisa, um fundo que eu estou estudando, que se chama FGTS, que eu não tenho nenhum dinheiro lá. Mas o governo falou o seguinte, esse fundo é uma coisa muito interessante, porque ele dá para o poupador, o dono do fundo, que são vocês, os cotistas, dá TR mais 3% ao ano, que é muito menos do que a inflação.
e o fundo aplica uma parte grande do dinheiro dele à taxa de juros de mercado. Quando ele desaplica esse dinheiro, é porque o governo pediu a ele algum favor. Como, por exemplo, no ano passado, o governo chegou para o fundo e falou, ó, eu tenho um programa que se chama Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que eu financio com um orçamento, só que eu não tenho dinheiro. Vocês vão ter que pagar para mim. E aí? Representando vocês, tem uma coisa que se chama Conselho Curador. O Conselho Curador aprovou. E aí o governo falou, está vendo, eu economizei do orçamento. Realmente ele economizou, porque ele jogou a conta para o FGTS. Aí o que vai acontecer nesse ano de 2016? Exatamente a mesma coisa. Em 2017, não sei, mas para vocês terem uma ideia, em geral, o governo joga de programas que ele não consegue financiar no orçamento da União, ele joga para o FGTS, algo como 2, 3 bi por ano. Quanto é que ele jogou em 2016? Um pouquinho a mais, 40 bi. Então, assim, isso aqui não caiu coisa nenhuma. Ele jogou para o FGTS, que ele totalmente controla o FGTS. Eu estou escrevendo sobre isso, daqui a um mês vocês vão entender exatamente a dinâmica desse fundo. Aonde chegamos, para terminar, já me estendi muito. Bom, como eu falei, isso aqui é a carga tributária federal. Vinha crescendo, 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 cresceu, num período recente caiu. O governo falou o seguinte, olha, eu estou com desequilíbrio fiscal porque eu perdi receita. Espera aí. Eu perdi 1,3 do PIB de receita. Perdi 1,3 do PIB nos últimos 4 anos, mas a despesa cresceu muito mais. Então, se eu recuperasse a carga tributária que eu perdi nos últimos 4 anos, eu ainda iria para uma situação de déficit. Hoje, mesmo que o governo consiga recuperar 1,3% do PIB que ele perdeu nos últimos 4 anos, a gente tem uma situação deficitária. Porque isso aqui, a despesa, mesmo o governo tentando controlar a despesa, que eu tirei o pagamento de pedaladas, como o PIB está em queda, a despesa sobre PIB está aumentando, o desequilíbrio fiscal está aumentando. Isso aqui é muito claro, quer dizer, para vocês terem uma ideia do problema que a gente criou, o Brasil, em 2002, quando o presidente Fernando Henrique saiu do Palácio do Planalto e entrou Lula, a gente tinha um superávit primário entre 3,5 e 4 pontos do PIB. Em 2002 era 3,2. Quando o Lula assumiu, aumentou para 3,7. Fez um esforço fiscal de meio ponto do PIB, quando o Marcos estava no governo. E depois o nosso superávit primário ficou oscilando entre 3 e 4 pontos do PIB. Caiu, se recuperou e daqui despencou. Como a receita caiu um pouquinho, mas o problema é que a despesa ela não está interessada se você está com dificuldade fiscal ou não. Dada a regra de indexação e de crescimento quase automático no número de aposentados todo ano, que cresce entre 3% e 4% ao ano, a despesa tem um crescimento muito forte. A gente criou um desequilíbrio fiscal que, para vocês terem uma ideia, vamos lá. Aqui eu não estou colocando pagamento de pedaladas. Pagamento de pedalada era todo esse subsídios atrasado que no ano passado o governo pagou em dezembro, porque o TCU implicou com o governo teve que pagar, mas isso não se repete. Então, vamos tirar o que não vai se repetir, a gente fica com o déficit primário do ano passado de 1% do PIB. Aí vocês vão me perguntar, tudo bem, você já explicou, a gente já entendeu que no ano passado a gente teve um déficit de 1% do PIB, mas a tendência agora é o quê? Bom, vamos olhar para o orçamento. Vamos olhar para o... Vou voltar a isso aqui. Isso aqui é o orçamento aprovado. Isso aqui foi exatamente o que a gente gastou no ano passado. Aqui é o orçamento aprovado, que o ministro da Fazenda revisou há 3 semanas atrás, e ele falou o seguinte, este ano, de 2016, não será como o ano que passou. No ano passado, o governo teve um aumento de arrecadação nominal de 20 bi, a arrecadação real caiu 75, a nominal cresceu 20. O governo trabalha aqui esse ano para ele entregar o superávit primário de 24, saindo de um déficit de 60, ele vai ter um aumento de arrecadação de 171 bilhões de reais. Ano passado foi 20. 171 bi esse ano, um ano que vai ser muito semelhante ao ano passado. Aí o governo, como ele é extremamente cauteloso, ele falou o seguinte, espera aí, mas se houver frustração de receita, aí eu posso gerar um déficit de 60 bi. Espera aí. Se houver... Quer dizer, a economia esse ano não vai crescer 10%, vai ter uma queda de menos 3,5% ou menos 4%, que vai ser semelhante ao ano passado, a arrecadação nominal não vai crescer 171 bilhões. Então, claramente, isso que a gente aprovou está furado. Agora, essa conta aqui da despesa primária não está furada, não. Porque aqui é gasto obrigatório. O governo falou o seguinte, esse ano, de ajuste fiscal, a minha despesa vai crescer 87 bi. 20 bi pessoal, 60 bi previdência, 7 bi tudo o resto. Esse 7 bi tudo o resto está subestimado. Mas para o governo
terminar esse ano com o mesmo déficit do ano passado, ele tem que ter um aumento de arrecadação de 87 bi. Só que ele fez algo adicional. Ele permitiu aos estados, que eu não vou falar hoje, que não dá tempo, reduzir o pagamento de juros. Para os estados pegar essa redução de pagamento de juros, da dívida que eles têm junto ao governo federal, e pagar pessoal e custeio. Isso significa que os estados vão economizar menos. Então, vou ter uma piora. Possivelmente, a arrecadação do governo não vai crescer 87, vai crescer 50, 60 e olhe lá. Então, o déficit do governo vai crescer uns 30 bi, vai sair de 60 para 90, e os estados vão piorar o déficit. Então, possivelmente, a gente vai ter um resultado deficitário esse ano em torno de 110 bi, que é próximo de 2% do PIB. Então, em ano de ajuste fiscal, o desequilíbrio fiscal está aumentando. Aí vocês vão querer matar o governo. Antes de matar o governo, deixa eu explicar a nossa situação para terminar. É o seguinte, o governo gastou no ano passado algo como 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Desse total, 805 bilhões é o que a gente chama de custeio. Se eu pego todo o gasto do governo, divido em 3 grandes grupos, pessoal, 435 bilhões. Investimento, 55 bilhões. Custeio, 805 bilhões. Aí você vai falar, tá vendo? Dá para cortar esse negócio de custeio aí. Só que quando a gente abre o custeio, assistência social, que é LOAS e Bolsa Família, foi no ano passado 71 bilhões. Previdência, que é só o INSS, 436. Se eu colocar aqui servidor público, isso aqui vai para 550. Saúde, aqui é só custeio de saúde, 86 bi. Seguro-desemprego e abono salarial, quase 50 bi. Educação, também só custeio de educação, 44 bi. Eu somo tudo isso, esses 805, 686 bi, está ligado a isso aqui, que está tudo definido por regras. Está tudo definido por regras. Quer dizer, se chegar uma pessoa lá de 54 anos, 55 anos, com 35 anos de contribuição na Previdência, e falar o seguinte, olha, eu vim requisitar a minha aposentadoria, o ministro não pode falar, olha, você tem todo o direito, mas segura aí que a gente está no meio de uma crise fiscal. Não. É regra, é regra, regra, regra. Não importa que seja o ministro da Previdência. Se a gente quer modificar esses gastos aqui, a gente vai ter que modificar as regras. Abono salarial, se você ganha até 2 salários mínimos, isso é 54% das pessoas com carteira de trabalho assinada no Brasil, tem direito a abono salarial. Tem direito, é regra, regra. Então, para eu modificar isso aqui, o governo até que tentou segurar, isso aqui é crescimento nominal, tentou segurar algum desses gastos, mas isso aqui está definido por regra. Aí você vê outras coisas, que são subsídios, que eu já falei, que ele está pagando o atrasado, o passado, sentenças judiciais e a compensação que o governo está dando à Previdência por causa da redução dos impostos sobre folha, a desoneração que o governo fez em 2014. Ele tem que cobrir o prejuízo da Previdência. Isso no ano passado foi 74 bi. Se eu tiro isso aqui que está sujeito à regra, isso aqui que o governo não pode dar calote, quer dizer, o governo não pode falar, ó, eu tenho uma sentença judicial aqui para cumprir, não vou cumprir. O governo não pode falar isso. Se eu tiro isso, sobrou do custeio de 805 bi, 45 bi, dos quais o ministério mais gastador, olha qual é? Defesa Nacional, 9 bilhões de reais. Vocês vão me falar assim, espera aí, tem alguma coisa errada. Você está me falando que se eu tirar os gastos sociais, precatório, sentença judicial, o ministério que mais gasta no Brasil é um que se chama Defesa Nacional, que são as 3 Forças Armadas, e o custeio só é 9 bi, é exatamente isso que eu estou falando. Vocês vão me falar o seguinte, espera aí, mas eu vi que o orçamento desse ministério é 82 bi. É verdade. Então, como é que é 9 bi? 82 bi está dividido assim, 9 bi custeio, mais ou menos 10 bi investimento, que eles não estão executando todo, e 62 bi gasto com o pessoal, dos quais 20 bi ativo, 42 bi inativo. Aí vocês vão falar, como é que eu reduzo o gasto com inativo de um ano para o outro? Não reduzo. Você pode reduzir isso ao longo do tempo, de um ano para o outro não reduz. Aí, se alguém tiver uma brilhante ideia, meio, claro, uma ideia totalmente equivocada, mas economista gosta de fazer hipótese heróica, você fala o seguinte, mas espera aí, mas se eles gastam 42 bi com inativo, e se a gente mandar matar os inativos? Aí isso vai dar origem à pensão. Isso vai dar origem à pensão, então você não vai economizar nada. Então, assim, é muito difícil, dada a estrutura do gasto público do Brasil, é extremamente difícil você fazer um ajuste fiscal de um ano para o outro. E, possivelmente, para a gente fazer um ajuste fiscal permanente, a gente vai ter que mudar um bocado dessas regras.
Desde que você coloque muito claro para a sociedade essa opção e discuta, isso não tem nada demais. E a gente vai ter, nós, como sociedade, teremos que fazer escolhas. Se a gente fizer um checklist da área fiscal, para terminar, quer dizer, o governo conseguiu controlar o crescimento da despesa pública? Não. Mas o governo ontem soltou um plano muito interessante, que ele falou o seguinte: quando a economia voltar a crescer, eu vou colocar um mecanismo para controlar o crescimento da despesa pública. E esse ano e no próximo, porque a economia não está crescendo? Não, esquece esse ano e o próximo. O plano do governo ontem, infelizmente, foi isso. Recuperar o superávit primário para, no mínimo, 3% do PIB. Não. Melhorar e simplificar o sistema tributário? Não, a gente está piorando. Aumentar um pouco a carga tributária? Ainda não, estão tentando. Aumentar o investimento em infraestrutura? Não. Vocês, para terminar, juro que é para terminar agora. No ano passado, se a gente desconta as pedaladas, pela primeira vez desde 2003, a despesa primária do governo central teve uma queda real de 30 bi. Vocês vão me falar, está vendo? O governo economizou 30 bi, é pouco, mas economizou. Apesar dessa economia, a despesa sobre PIB cresceu porque o PIB real caiu. Aí vocês vão me falar, mas o governo economizou. Reconheça que o governo economizou. Reconheço. Inclusive, tenho vários amigos lá. Apesar das pessoas acharem que eu brigo de foice com o governo, não tenho vários amigos lá. Mas essa economia de 30 bi veio de duas coisas. Queda de 31 bi do investimento. Você corta o investimento em um ano. No ano que vem, você não corta, não. Você pode cortar mais 10 bi, não vai cortar 30 bi. Então, essa economia, a fonte de economia foi ruim e ela não se repete. E outra, aquele programa que eu falei tanto, abono salarial, que é um 14º salário para quem ganha até 2 salários mínimos, o governo sempre pagava esse programa de julho a outubro. No ano passado, alguém falou, mas por que a gente paga de julho a outubro? Por que a gente não paga de julho a março? E aí aprovaram o cronograma de pagamento. De julho a março, o governo economizou 9 bi. Só que o governo economizou veio na conta de janeiro e fevereiro, e em janeiro do ano passado, o governo central teve um déficit primário de 7,5 bi. Esse ano, o déficit primário de fevereiro, que será divulgado na próxima semana, vocês me cobrem se eu estiver chutando o número errado, vai ser uma coisa perto de 25 bi. Porque todos esses programas que ele atrasou, está pagando agora. Então, a gente não fez ajuste fiscal, está muito longe de fazer ajuste fiscal. A gente vai precisar mudar uma série de regras, vai precisar ter um grande debate político e convencer a sociedade, de fato, o que a sociedade quer, porque se a gente não fizer ajuste fiscal, qual é o grande problema? Isso aqui é a trajetória da dívida pública, uma trajetória muito... A nossa dívida, no ano passado, foi 66% do PIB. Se você for muito otimista, ela termina 2018 83%. Se você for moderado, vai para 90%. Se a gente ficar entre 83 e 90, eu vou precisar de um superávit primário de 3,5% do PIB para ela parar de crescer. Eu estou hoje com um déficit primário caminhando para casa de 2 pontos do PIB. Para eu ter um superávit primário daqui a 3 anos de 3,5% do PIB, eu estou falando de um esforço fiscal de 5,5 pontos do PIB, de mais de 300 bilhões de reais em 3 anos. Em algum momento na história do Brasil, a gente conseguiu fazer um esforço fiscal dessa magnitude em 3 anos? Nunca. Nunca. Então, possivelmente, o ajuste fiscal vai entrar no próximo governo. E se a gente não fizer o ajuste fiscal, aí o mercado vai fazer para a gente. E o mercado fazer o ajuste fiscal significa duas coisas. Mais inflação crescente, porque o gasto é indexado. Quando a inflação aumenta, o gasto no ano seguinte é maior, então a inflação tem que ser crescente e, possivelmente, um calote à la Plano Collor, não na mesma magnitude, não do mesmo jeito. Calote disfarçado. Aumenta a tributação sobre renda fixa, dá com a aceleração da inflação, mesmo um título indexado à inflação perde, uma série de coisas. Então, chegou o momento, eu vou definir em uma frase, se não fizer um ajuste fiscal de forma planejada, o ajuste será via inflação e um possível calote na dívida pública. Isso é a gente voltar ao passado. O que nós vamos fazer como sociedade? Resolver os problemas ou voltar ao passado? Desculpe, obrigado.